Olá pessoal, hoje falaremos sobre a atmosfera do planeta Terra. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. O nitrogênio e o oxigênio são os dois gases presentes em maior quantidade na atmosfera, que contém ainda elementos como argônio, dióxido de carbono, ozônio e vapor d'água. Por critérios como a diferença de temperatura e a altitude, a atmosfera é dividida em 5 diferentes camadas, sendo a troposfera a mais próxima da superfície e a exosfera a mais distante. A proteção do nosso planeta contra elementos externos e as condições necessárias para a manutenção de todas as formas de vida, como a filtragem da radiação solar e a regulação térmica, são garantidas pela presença da atmosfera. Composição da atmosfera. A atmosfera é o envoltório gasoso do planeta Terra. Sendo assim, essa importante camada é formada essencialmente por gases, estando o nitrogênio e o oxigênio presentes em maior quantidade. Vapor d'água é também encontrado na atmosfera, mas em volume menor quando comparado ao conjunto de gases. Os principais gases que compõem a atmosfera terrestre são nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano e hidrogênio. Além dos listados, existem outros gases que formam a atmosfera que estão presentes em concentração muito menor. Um exemplo é o gás ozônio, o 3, responsável pelo efeito estufa. A função da atmosfera. A atmosfera é uma camada protetora da Terra, sendo responsável por condicionar a presença e manutenção da vida no nosso planeta. Uma de suas principais funções é a regulação das temperaturas por meio do que conhecemos como efeito estufa, que corresponde a um fenômeno natural que mantém as temperaturas médias planetárias. Esse efeito possibilita a existência de vida na Terra, e a sua intensificação se deve às atividades antrópicas associadas à emissão de gases poluentes. Outra função da atmosfera é impedir a chegada de meteoritos e outros fragmentos de corpos celestes até a superfície terrestre. Além disso, os gases presentes na atmosfera realizam a filtragem dos raios ultravioleta. A atmosfera apresenta uma estrutura vertical de 10.000 km aproximadamente, considerando a superfície terrestre como ponto de partida. Por meio da utilização de critérios como a altitude e a variação de temperatura, divide-se a atmosfera em 5 camadas distintas. Uma troposfera, camada mais próxima da Terra, situando-se até 18 km a partir da superfície. Representa cerca de 80% da massa de gases da atmosfera, além de conter a maior concentração de vapor d'água. As temperaturas se tornam mais baixas com a altitude. É na troposfera onde os fenômenos do clima acontecem. 2 Estratosfera. Situada acima da troposfera, iniciando-se a partir de 18 km da superfície e se elevando até 50 km. É na estratosfera que se concentra o ozônio, responsável pela filtragem da radiação solar. Por essa razão, as temperaturas são mais elevadas nessa camada. 3 Mesosfera. Situada entre 50 e 80 km acima da superfície, apresenta as temperaturas mais baixas da atmosfera, menos 85 graus centígrados aproximadamente. É nessa camada que a maioria dos meteoroides que penetram na atmosfera entra em combustão. Esse processo leva à sua fragmentação, e a maioria não consegue chegar até a superfície. 4 Termosfera. Inicia-se a partir de 80 km da superfície aproximadamente, e é a penúltima camada antes da exosfera. Na sua porção inferior, chamada de ionosfera, entre 80 e 200 km, se concentra uma grande quantidade de íons, que quando reagem com a radiação solar, dão origem ao fenômeno óptico conhecido como aurora polar. Na termosfera, as temperaturas aumentam com a altitude. 5 Exosfera. Camada mais externa da atmosfera, tem início a partir de 700 km da superfície em média. Não é possível identificar ao certo onde a exosfera termina, mas estima-se que ela pode chegar a 10.000 km. As partículas presentes na exosfera apresentam densidade muito baixa, confundindo-se com os ventos solares e escapando para o espaço. Importância da atmosfera. A atmosfera terrestre é importante pelas funções que desempenha na proteção do planeta e também de toda a vida que aqui se desenvolve. Sem a presença desses gases que se mantêm junto à Terra pela ação gravitacional, a estrutura do planeta estaria mais suscetível aos agentes externos, como meteoroides e outros fragmentos rochosos que trafegam pelo espaço.
Essa camada é importante também porque viabilizou a existência e a manutenção de todas as formas de vida aqui presentes, uma vez que, além de filtrar a radiação solar e promover a regulação das temperaturas médias do planeta, ela contém o oxigênio, a umidade e outros elementos fundamentais para os processos biológicos que acontecem na superfície e na subsuperfície terrestres. Existem alguns mecanismos por meio dos quais a atmosfera exerce a proteção do planeta Terra. Absorção e reflexão da radiação emitida pelo Sol, o que garante a menor passagem de raios ultravioleta e infravermelho. A parcela da atmosfera responsável por esse processo é a camada de ozônio, localizada na estratosfera. Sela o planeta contra o vácuo existente no espaço em decorrência da manutenção dos gases ao redor da Terra, que é dada pela força da gravidade e também pela pressão que o fluido atmosférico exerce sobre a superfície. Combustão e fragmentação dos meteoroides, fragmentos de rocha e outros objetos que viajam pelo espaço e constantemente entram nas suas camadas mais elevadas. Essa reação acontece pelo atrito da rocha em alta velocidade com os gases presentes na mesosfera, que pela ação que desempenha, é apelidada também de escudo do planeta Terra. Evolução da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre como hoje a conhecemos evoluiu por meio dos mesmos processos que originaram a hidrosfera. A Terra primitiva, formada há 4,6 bilhões de anos aproximadamente, consistia em um lugar inóspito com temperaturas muito elevadas, erupções vulcânicas recorrentes e gases tóxicos que tinham origem no interior do planeta, como gás carbônico, monóxido de carbono e metano. O resfriamento do planeta Terra resultou no fenômeno da desgaseificação, quando houve o aumento da concentração de gases como nitrogênio na atmosfera, além da maior formação de vapor d'água. Enquanto uma parte dos gases liberados foi dispersa no espaço, outra parcela ficou retida nas camadas mais próximas da superfície em decorrência da força de gravidade. O desenvolvimento das primeiras formas de vida nos oceanos e a formação de matéria orgânica fizeram com que os processos biológicos desses organismos produzissem novos gases, que passaram a compor a atmosfera terrestre. Foi dessa maneira que elementos como o oxigênio passaram a estar presentes em maior volume na atmosfera. A complexificação das formas de vida, a constituição das demais esferas do planeta Terra, hidrosfera e biosfera, e a interação entre elas levaram gradualmente ao processo de evolução da atmosfera. Estima-se que a atmosfera terrestre adquiriu a sua configuração atual há aproximadamente 65 milhões de anos. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força exercida por uma coluna de ar sobre determinada área. Essa pressão é maior nas áreas mais rebaixadas devido à maior extensão vertical da coluna, diminuindo na medida em que a altitude se eleva. A atmosfera e efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico de ordem natural que apresenta grande importância para a regulação térmica do planeta e para a manutenção da vida. Muitos dos gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico e o metano, são responsáveis por reter parte do calor emitido pela superfície terrestre e também pela radiação emitida pela própria atmosfera. Assim, há a manutenção do calor internamente a essa camada da mesma forma como acontece em uma estufa botânica, motivo pelo qual o mecanismo recebe esse nome. Discute-se atualmente a forma como as atividades antrópicas, como a industrialização e a maior queima de combustíveis fósseis, por exemplo, têm intensificado a ação do efeito estufa e levado a um aumento anômalo das temperaturas no planeta Terra, o que caracteriza o aquecimento global. A atmosfera da Terra é um fino véu de gás que envolve o planeta. Segundo a NASA, embora ela se estenda apenas algumas centenas de quilômetros acima da superfície, a mistura de gases que a compõem, como oxigênio e nitrogênio, são essenciais para a existência da vida. Além dessa função vital, é por conta da atmosfera que o céu é azul. Por que o céu é azul? A luz do Sol parece branca aos nossos olhos, mas ela é composta por todas as cores do arco-íris, explica a Agência Espacial Norte-Americana. Quando essa luz atinge a atmosfera terrestre, ela se dispersa em todas as direções pelos gases e partículas presentes no ar, o que faz com que algumas cores passem com mais facilidade do que outras, alterando a cor que enxergamos o céu. Mas como isso acontece? Assim como a energia passa através do oceano, a energia luminosa também viaja em ondas, explica a NASA. Algumas luzes viajam em ondas curtas e agitadas, enquanto outras luzes viajam em ondas longas e suaves.
A luz azul é uma das que viajam em ondas mais curtas e menores e, por isso, é dispersada com mais intensidade pela atmosfera. É por isso que vemos um céu azul na maior parte do tempo. Ainda segundo a Agência Espacial, esse fenômeno também explica o céu colorido do fim do dia. Durante o pôr do sol, à medida que o sol fica mais baixo no céu, sua luz precisa atravessar mais da atmosfera para chegar até os olhos humanos. Nesse momento, mais luz azul é dispersada, permitindo que os tons de vermelho e amarelo passem diretamente. A atmosfera possibilita o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural pelo qual o calor é retido perto da superfície da Terra. Segundo a NASA, isso só ocorre pela presença de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta. Esses gases retêm o calor como um cobertor enrolado em torno da Terra, mantendo o planeta mais aquecido do que seria sem eles, o que possibilita, por exemplo, o desenvolvimento de vida, diz a NASA. Os gases de efeito estufa incluem dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e vapor de água. Também, segundo a Agência Espacial, o efeito de aquecimento pelo dióxido de carbono, CO2, por exemplo, ajuda a estabilizar a atmosfera da Terra. Sem esse gás, a superfície da Terra seria cerca de 33 graus Celsius mais fria. Apesar de essencial no último século, os seres humanos têm interferido no equilíbrio do efeito estufa, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis que adicionam dióxido de carbono ao ar, fazendo com que as temperaturas globais subam. A Estação Espacial Internacional fica na mesma altura que as auroras boreais. A atmosfera é dividida em 5 camadas, desde a parte mais próxima à superfície, até seu limite com o espaço sideral. Mas não é necessário sair totalmente da atmosfera da Terra para se estar no espaço. Segundo a NASA, é na camada chamada de termosfera, localizada entre 80 e 700 quilômetros acima da superfície, que a Estação Espacial Internacional orbita, em uma altitude de 425 quilômetros. É lá que os astronautas conduzem estudos em baixa gravidade. Além disso, é nessa camada da atmosfera que ocorrem as auroras boreais e austrais. O fenômeno, caracterizado por ondas de luzes noturnas no céu, é resultado da interação de partículas de ventos solares com o campo magnético e a atmosfera terrestre. São os gases presentes na termosfera que geram as belas exibições de luz no céu, diz a NASA. O oxigênio emite luz verde e vermelha, enquanto o nitrogênio brilha em azul e roxo. https://brasilescola.uol.com.br www.nationalgeographicbrasil.com www.bing.com Wikipédia. Por hoje é só, mas em breve um pouco mais de algo interessante.